11h52. As informações dão conta agora de que a Itália tem dificultado e vai dificultar ainda mais a concessão de cidadania italiana. A gente está em contato com a doutora Renata Bueno, que é ex-parlamentar italiana, advogada, ex-parlamentar, hein? E integrante da Comissão de Direito Público Romano, representando a Organização Internacional Itália Latino-Americana. Doutora Renata, bom dia. Por que essa dificuldade cada vez maior agora dos brasileiros tentarem a cidadania brasileira? Bom dia a todos vocês, aqueles que nos ouvem. Obrigada, pelo convite de poder fazer esse bate-papo. Na verdade, já completou um mês essas novas regras, foi um decreto do governo que do dia para a noite acabou limitando essa cidadania, porque antes todo e qualquer filho, neto, bisneto, sem limite de gerações, poderia pedir o reconhecimento da cidadania, porque teria herdado isso via sangue, iuris sanguinis, que a gente chama, Mas agora, com este novo decreto, eles limitaram somente para filhos e netos de italianos que nasceram na Itália. Então isso acaba limitando muito, principalmente o Brasil, que é o país que mais tem descendentes de italianos no mundo. Fala-se em mais de 30 milhões de possíveis italianos, de descendentes que teriam o direito e que agora realmente vão acabar tendo uma série de dificuldades, porque estão sendo, não é que cortaram totalmente, mas estão sendo impostos alguns requisitos. Essa lei, como foi um decreto do governo que aconteceu do dia para a noite, o ministro das Relações Exteriores decidiu isso, ele já vinha ameaçando, mas a gente realmente não esperava que isso fosse acontecer desta forma. E esse decreto agora ele está sendo regulamentado, então ele tem até o final de maio para sofrer essa regulamentação, caso contrário ele decai e é como se nunca tivesse existido. Mas o governo está tratando de cuidar disso, já existem algumas emendas a esse decreto propostos aí no Senado da Itália e as regras já estão começando a aparecer, ou seja, já vai ter assim, por exemplo, alguma situação que a terceira, a quarta, as demais gerações que forem querer ter a cidadania vão ter que residir pelo menos 2 anos na Itália. Filhos que são nascidos dessas pessoas que já têm a cidadania no exterior vão precisar ser registrados no consulado até 1 ano de idade, senão vão cair nessa regra de ter que morar 2 anos na Itália. Enfim, uma série de condições que o governo italiano está colocando para que as pessoas tenham mais vínculo com a Itália, Vivam a cultura, os valores culturais, a língua e conheçam um pouco mais do país para poder ter, então, o documento e o famoso passaporte italiano. Quem já tem o passaporte italiano terá algum tipo de alteração para a renovação ou não? Porque nós temos uma comunidade enorme de italianos em São Paulo, por exemplo. Isso, São Paulo a gente já fala em praticamente 200 mil pessoas que possuem o passaporte italiano, No sul do Brasil também chega a esse número, juntando os 3 estados. Rio, Espírito Santo, que é um estado que reúne, concentra muito brasileiros com a cidadania italiana também. Então, essa é uma preocupação, até porque já é uma dificuldade, da grande maioria de conseguir acessar o consulado para agendar essa renovação de passaporte. Mas não, todos aqueles que têm a cidadania, essa cidadania está garantida, por lei, por direito adquirido, por qualquer coisa que seja. Então, todos continuam sendo italianos. A diferença realmente vai ser para os filhos e as próximas gerações que virão. Existe alguma chance de voltarem atrás nessas mudanças? Porque a Itália tinha uma das mais brandas regras, Outros países já tinham uma restrição um pouco maior. Sim, inclusive é uma solicitação bastante intensa que a Itália já vinha sofrendo da própria União Europeia, Por exemplo, Portugal concede a cidadania, a própria Espanha, mas com uma série de regras bem rigorosas, digamos assim, para poder ter a cidadania italiana. A própria Espanha, a Alemanha, concede a cidadania, mas mediante uma série de requisitos bem rigorosos. E a Itália não tinha nenhum requisito e não obstante isso, as pessoas acabavam ainda assim, muitas vezes, falsificando documentos para virem fazer cidadania na Itália, falsificando residência, falsificando uma série de questões que isso já nos últimos anos vinha incomodando demais o governo italiano e a União Europeia, que então passou a pressionar a Itália para se adequar, porque uma vez que o cidadão ele tem a cidadania italiana, ele é também um cidadão europeu. O passaporte é um passaporte europeu.
Então isso acarretava também um peso importante aí na própria União Europeia, né? Então essa é agora a nova condição, né, que seja então adequada às regras aí dos demais países. Doutora Renata, a gente está caminhando aqui para a reta final do programa, mas rapidinho, por favor, vale a pena as pessoas correrem para tentar a cidadania ou as regras já estão em vigor, não tem mais jeito? Não, na verdade as regras estão sendo trabalhadas agora, até o final de maio, como eu disse, então elas vão ser definidas e a gente, de qualquer forma, está trabalhando sim com recursos judiciais, porque uma coisa é aquilo que está sendo discutido no parlamento e o que serão as novas leis, e outra questão são os recursos judiciais daquilo que é inconstitucional, porque existe muita discussão sobre a constitucionalidade dessas novas regras. Então existem também, eu, por exemplo, presido o Instituto Cidadania Italiana, e a gente já vem trabalhando fortemente nessa questão judicial, como já trabalhávamos anteriormente, por falta de acesso aos consulados, por uma série de coisas. Então as pessoas vão sim ter condições também de brigar na justiça por essa cidadania, principalmente para filhos também e novas gerações que já estavam aí no caminho de obter a cidadania. Então existem várias possibilidades que vão ser tratadas agora de acordo com as novas leis que o parlamento vai votar. Já não é um processo rápido, longe disso, agora deve ficar um pouco mais demorado. É basicamente isso, doutora? Na verdade, antes no consulado você tinha uma fila de praticamente 10 anos, né? Então a gente já fazia um recurso judicial justamente para enfrentar essas filas imensas. E o recurso judicial ele acabava levando aí 2 anos, depende um pouco do tribunal em que a família tem que ser protocolada. Mas agora a gente vai ver esse novo tipo de recurso, mas deve levar mais ou menos isso. É que gerou uma demanda imensa de milhares de processos. Então os tribunais estavam realmente abarrotados de processos judiciais aqui, principalmente de brasileiros buscando a cidadania italiana. Então agora a ideia é que diminua bastante e os recursos judiciais que são cabíveis tramitem mais rapidamente. Essa é a nossa esperança. Renata Bueno, ex-parlamentar italiana, advogada, integrante da Comissão de Direito Público Romano, representando os latino-americanos. Obrigado, doutora, pela participação e a gente volta a se falar ao longo das mudanças sendo confirmadas. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado. Um abraço. E nós